Bem-vindos a mais uma videoaula de saneamento 1. Nós estamos começando o módulo 2 da nossa disciplina em formato remoto e o módulo 2 fala sobre adutores. Então, só lembrando aqui que a nossa bibliografia básica, né, o livro do Leo Eller e do Walter de Pádua, abastecimento de água para consumo humano, e a adução, que é o capítulo 10, fica na página 441, para qualquer dúvida, nossa base bibliográfica está lá. Então, na nossa videoaula, hoje a gente vai começar nós vamos falar de adutoras, né, adução de água. E as adutoras nada mais são do que condutos, né, vão ser tubulações ou canais que vão ser encarregados aí pelo transporte de água entre as unidades do nosso sistema de abastecimento de água, né? Isso tudo que vai precedir a nossa rede de distribuição. Quando as adutoras são derivadas de outras, né, sem distribuição de água para os consumidores, elas podem ser chamadas de subadutoras, né? Então, botando em perspectiva aqui, dentro do sistema de abastecimento de água, nós vamos ter o nosso manancial, né, o curso d'água, a captação, que pode utilizar a estação elevatória ou não, geralmente utiliza. Para fazer a conexão entre a captação de água e a estação de tratamento de água, né, esse transporte de água aí é feito através da adutora. E quando essa água ainda não foi tratada, ou seja, está antes da estação de tratamento de água, ela vai ser uma adutora de água bruta. Após a estação de tratamento de água, todo o transporte de água que é feito, né, entre uma unidade e outra, ou seja, entre a estação de tratamento e o reservatório, né, a gente vai ter aí uma adutora de água tratada. Mais um detalhe, né? Toda a conexão de água, né? Transporte de água entre duas unidades do sistema de abastecimento de água vai ser uma adutora. Essa adutora pode ser de água bruta ou de água tratada, dependendo se ela está levando água bruta ou água tratada, né? Antes ou depois da estação de tratamento de água. Então, a gente pode ter aqui a adutora de água bruta por recalque, uma adutora entre o reservatório e uma estação elevatória, a adutora para o reservatório da zona baixa por gravidade, a adutora para o reservatório da zona alta por recalque, né? Dependendo da localização dela, do tipo de água que ela leva e se ela é por recalque ou por gravidade, né? Mas elas todas vão ser adutoras. Como vocês fizeram aquele trabalho, nosso primeiro trabalho já na situação remota, que foi do caminho das águas, muita gente falou, né, no seu trabalho, nos seus vídeos, sobre o canal da integração, né, no eixão das águas. Aqui no Ceará, as adutoras são muito, muito importantes. Né? Nós temos muitos sistemas adutores. E nós temos adutoras, assim, enormes, como é o caso aí do canal da integração, né? Que é um exemplo de uma adutora. Nesse caso, a adutora é por gravidade e é um conduto livre, né? Você vê que ela é um canal, não está em conduto forçado. Então, a nossa classificação aí das adutoras, né? A gente pode classificar elas quanto a energia, ou seja, pode ter a adutora por gravidade, nesse caso pode ser conduto forçado ou conduto livre. A adutora por recalque, ou seja, a gente vai ter que elevar o nível da água, né, usar bombas. E a adutora mista, que ela pode ser uma parte por recalque e outra parte por gravidade. E quanto
A natureza da água, ela pode ser uma adutora de água bruta, né, antes da estação de tratamento de água, da captação até a estação de tratamento, e uma adutora de água tratada, que ela vai transportar a água já após a estação de tratamento de água, né, uma adutora de água tratada. Bom, o que vai nos fazer ter um conduto livre ou um conduto forçado nessa adutora? Especificamente a nossa linha piezométrica, né? A linha piezométrica vai ser justamente esse caminho, né? Essa linha aqui, por onde a água passaria se ela tivesse levado por piezômetros, né? Aqui. Então, se a gente tem um nível de água, né? Eu acho que não dá pra ver nesse vídeo quando eu coloco a seta em cima, né? Mas tudo bem. Quando a gente tem um nível de água 1, um nível de água 2, nós vamos ter uma linha, né, imaginária, que é essa linha piezométrica, que vai conectar esses dois níveis de água, né? Então, tem um nível de água aqui e outro aqui. A linha piezométrica é a linha que conecta esses dois níveis d'água, né? Então, essa vai ser a nossa linha piezométrica efetiva. Então, quando a gente tem um conduto, né, uma passagem de água que está abaixo dessa linha piezométrica, nós vamos ter o conduto forçado e a pressão vai ser maior que a pressão atmosférica, né? Se a tubulação está abaixo da linha piezométrica efetiva, a pressão é maior que a atmosférica e a gente tem conduto forçado. Se a tubulação está na mesma linha da linha piezométrica, nossa pressão é igual à pressão atmosférica. Isso quer dizer que a gente vai ter um conduto livre. Em casos de uma adutora mista, o que nós vamos ter? Nós vamos ter parte dela, né, com conduto por gravidade e parte dela sendo aduzida por recalque. Então, aqui nessa figura aqui embaixo, nós temos primeiro um reservatório e a tubulação está indo toda, a água aqui está indo toda por gravidade, né, abaixo da linha piezométrica. E logo depois a gente vai ter aqui o booster, né, que vai ser a nossa bomba, que vai elevar a nossa água por gravidade nessa tubulação que está subindo aqui. Então, aí a gente vai ter uma adutora mista, né, que vai metade por gravidade, metade por recalque. Assim como a gente pode ter uma adutora mista, que vai ter uma mistura de conduto livre e conduto forçado, né, como seria isso? Aqui nessa nossa figura superior, figura de cima, a gente tem aqui uma linha, que é a nossa linha piezométrica efetiva, e a gente vê que a tubulação está em cima dessa linha piezométrica efetiva. A não ser quando a gente tem esse sifão invertido, né, nessas duas partes aqui, que a tubulação vai passar por debaixo aí da nossa linha piezométrica, né? Geralmente a gente usa esse sifão invertido para fugir de obstáculos, né? Para quando tem um obstáculo, a tubulação tem que passar, a gente utiliza esse sifão invertido para não chocar com outra tubulação ou qualquer outro obstáculo. Quando utiliza esse sifão invertido, parte dessa tubulação está em conduto forçado e parte da tubulação está em conduto livre, que é onde ela está bem em cima da nossa linha piezométrica. Então, ela vai ser também uma adutora mista, que vai misturar aí o conduto livre e o sifão invertido, né? Que esse sifão invertido, nessa parte, vira um conduto forçado. E aqui a gente tem uma adutora, né, por recalque.
ou seja, a gente tem um nível d'água abaixo, um nível d'água acima, e a gente utiliza a bomba para que a tubulação, né, consiga levar a água desse nível abaixo para o nível acima. A linha piezométrica que muda, porque de acordo com a altura manométrica dessa nossa bomba, né, quando a gente vê estação elevatória, a gente vai falar sobre essas alturas manométricas, né, que é o que a bomba vai nos proporcionar. Então, no traçado das adutoras, né, ele é sempre feito, né, basicamente usando critérios técnicos e econômicos. Então, para a concepção, a gente precisa, né, de auxílio de levantamentos topográficos, geotécnicos, inspeções de campo. Tem que evitar regiões que dificultam o trabalho de implantação, operação e manutenção, né? Por exemplo, áreas pantanosas, declividades muito elevadas, vias de tráfego intenso. Preferencialmente, a gente vai querer passar essa adutora num domínio público, né? A gente não vai querer passar a adutora num terreno privado, tem que ser um domínio público. Não sendo possível isso acontecer, vai ter que ocorrer desapropriação ou algum contrato de servidão tem que ser estabelecido, né, com o proprietário daquela área, né? Tendo em vista aí a topografia, as condições de operação em regime permanente, as adutoras elas podem apresentar 5 tipos de perfil, que são, né? E isso vai depender muito, a gente vai classificar, né, de acordo com a posição delas em relação à linha piezométrica, né? Então, por exemplo, nós temos aqui reservatório 1, reservatório 2. Reservatório 1 está no nível de água uma cota acima, reservatório 2 com nível de água uma cota mais baixa. E nós vamos ter aí a nossa linha piezométrica efetiva, que é a que vai conectar, a linha que conecta, né, imaginária, o nível de água do reservatório 1 com o nível de água do reservatório 2. Certo, a gente tem a nossa linha piezométrica. O caso número 1 aqui, caso número 1, a gente tem, né, um conduto todo forçado. Por quê? Nesse perfil número 1, a gente vai ter uma pressão maior do que a pressão atmosférica, porque a tubulação está toda abaixo da linha piezométrica efetiva, né? Então, a gente vai ter uma adutora em conduto forçado. No perfil número 2, é bem em cima da linha piezométrica efetiva. Então, nós vamos ter aí um conduto todo livre, uma adutora de conduto livre, né? Quando a tubulação, ou o canal nesse caso, né, que vai passar bem em cima da linha piezométrica, a gente vai ter conduto livre. O terceiro perfil, aqui, a gente pode ver que parte da tubulação ficaria abaixo da linha piezométrica, ou seja, a gente ficaria com uma pressão maior que a pressão atmosférica e com condutos forçados. O problema é essa curvinha que passa, que vai acima da linha piezométrica efetiva. Isso aqui é um pouco problemático, né? Esse perfil número 3. Porque essa pressão, que a gente vai chamar de pressão negativa, quando vai acima da linha piezométrica efetiva, a gente diz que tem pressão negativa. Isso vai permitir a entrada de ar e a contaminação da água, né? Porque ela vai cortar aqui essa linha piezométrica efetiva. No nosso perfil 4, a gente vai ter ainda uma parte dessa tubulação, né, com conduto forçado abaixo da linha piezométrica, porém já uma grande
uma grande parte em pressão negativa, né, acima da linha piezométrica efetiva, e mais ainda, acima do plano de carga estático. Né? O que é o plano de carga estático? É justamente a cota onde está o nível de água do reservatório 1. Né? Então, ela corta aqui o plano de carga estático. O que isso sugere? Que a água não vai chegar naturalmente no nível desejado. Né? Somente quando a tubulação estiver completamente cheia. Mas isso vai ser problemático para o transporte da água, porque está cortando aqui o plano de carga estático. Já o perfil número 5 piorou. Por quê? Nós temos aqui a nossa linha piezométrica efetiva e temos a nossa linha piezométrica absoluta. O que é a nossa linha piezométrica absoluta? É a linha piezométrica efetiva mais a pressão atmosférica sobre a densidade, aqui, sobre o peso específico. Ok? Então, a gente tem essa linha piezométrica absoluta. Se a gente passa dessa linha piezométrica absoluta, corta a LP absoluta, fica impossível o nosso escoamento por gravidade. Né? Então, a gente quer ficar no perfil 2 ou perfil 1, conduto livre, né, assim, até aqui a linha piezométrica efetiva, ou conduto forçado abaixo da linha piezométrica efetiva. A gente ainda vai conseguir um bom transporte aqui com o perfil 3, porém um pouco problemático a entrada de ar e contaminação da água. 4 e 5 a gente já tem um grande problema de transporte de água, sendo no 5 já impossível o escoamento por gravidade. Então, para o nosso dimensionamento hidráulico, né, quais são os parâmetros importantes para a gente fazer o nosso dimensionamento hidráulico dessas adutoras? Primeiro e óbvio, vazão. Né? A vazão vai depender do que nesse caso? Consumo de água, posição dos reservatórios em relação à adutora, o tempo de funcionamento e a capacidade das unidades do sistema. Né? Lembrando que a adutora vai conectar 2 unidades desse sistema. Então, a gente vai precisar saber a capacidade dessas unidades. O material dela, óbvio, né, que vai ser a nossa constante C. O comprimento do conduto, né, o L. E, lógico, a diferença entre as cotas piezométricas, né, do que a adutora está ligando, né, entre essas 2 unidades. Vai ser o nosso ΔH. Então, aqui nós temos um caso onde a adutora, né, tá aqui entre a captação e a estação de tratamento de água, né? Então, a gente vai ter uma adutora de água bruta, né? Aqui. E aí, vamos ter a vazão, né? Vazão de captação, vazão da ETA aqui, né? E aqui a gente tem o reservatório, a montante da rede e após a nossa ETA. Nesse caso aqui, nós temos uma adutora de captação, né? Que vai conectar a captação até a estação de tratamento de água, ou seja, uma adutora de água bruta. E a gente pode ter, né, entre a ETA e a rede, outra adutora e um reservatório de jusante da rede. Né? Então, vai ter uma adutora aqui de reservatório de jusante até a rede. Isso pode acontecer também. E tem esse outro caso, onde a gente tem a adutora de água bruta, aqui, entre captação e a ETA. Tem a conexão da ETA com reservatórios, mas são 2 reservatórios, né? E 2 redes diferentes. Então, uma adutora para cada. Quais são as equações hidráulicas fundamentais que nós vamos utilizar? Primeiro e óbvio é a equação da continuidade, né? Vazão igual a velocidade média do escoamento vezes a área da seção transversal do escoamento. Primeira equação que a gente vai precisar. Vamos precisar também da equação da energia de Bernoulli, né? Onde a gente tem Z1
mais carga de pressão 1, né, mais carga de velocidade 1, igual a Z2, mais carga de pressão 2, carga de velocidade 2, mais a perda de carga total. Né? Bom, então nós temos aqui essa figura para demonstrar aqui conduto livre e conduto forçado, né, com os parâmetros aí da nossa equação de Bernoulli, né? Então a gente tem aqui plano horizontal de referência, quando nós temos conduto livre, Z1, né, a gente vai ter dois pontos, 1 e 2. Z1 vai ser a altura desde o final da tubulação até o plano horizontal de referência. Nós vamos ter a tubulação aí bem na linha piezométrica, né? Portanto, temos um conduto livre. O Y1, que é a pressão sobre gama, né? E o Y2, pressão 2 sobre gama. E a nossa carga de velocidade vai ser V1 ao quadrado sobre 2G. Nesse caso aqui no ponto 1, ponto 2, mesma coisa, e aqui a gente tem acima da nossa linha de carga a nossa perda de carga, né? E aí que bate aqui junto com o plano de carga. No nosso conduto forçado, nós já temos Z1 batendo aí com a centralização da linha da tubulação, né? Porque está abaixo da linha piezométrica, ou seja, o conduto é forçado. Então, o Z1 vai até aqui o centro dessa tubulação, né? Dessa linha que passa. P1 sobre gama já vai até a linha da tubulação, até a linha piezométrica, e V1 ao quadrado sobre 2G, que é a nossa carga de velocidade, vai até o plano de carga. Né? Para o ponto 2, mesma coisa, Z2, P2 sobre gama, V2 quadrado sobre 2G. E a nossa perda de carga aqui, que vai da linha de carga até o plano de carga. Né? E aqui nós temos aqui todas as nossos parâmetros da nossa equação de Bernoulli, tanto em conduto livre quanto em conduto forçado. Então, os condutos forçados, né, geralmente nas adutoras, há uma parcela da energia cinética, né, V2, V ao quadrado sobre 2G, é muito pequena em relação à carga de pressão, né, que é o nosso P sobre gama. Então, ela vai ser desprezada aí no nosso dimensionamento hidráulico, né? Essa parcela aqui da nossa equação de Bernoulli, né? Que é relativa à energia cinética, por ser muito pequena, a gente vai desprezar. Questões de perda de carga. Nós vamos ter contínua, né? Utilizando a equação universal ou a equação de Reason-Williams, e as localizadas, que são geralmente pouco significantes. Por quê? A extensão dessas adutoras é muito grande, né? Vocês viram ali naquela foto do canal da integração, por exemplo, né? A extensão delas é bem grande, então essa perda de carga contínua é muito maior do que a localizada, né? Então, geralmente, são pouco significantes essas perdas localizadas. Então, a nossa equação universal, a gente vai ter perda de carga igual ao coeficiente de perda de carga, né, vezes a velocidade média do escoamento ao quadrado, vezes L sobre D, que é o diâmetro do conduto, 2G, né, 2 vezes a aceleração da gravidade. E aí está a nossa equação universal, lá da hidráulica. Equação de Reason-Williams, nós temos perda de carga total é igual a 10,64 sobre C, que é o nosso coeficiente de perda de carga, elevado a 1,85, vezes a vazão elevado a 1,85 também, dividido pelo diâmetro do conduto, elevado a 4,87, vezes o comprimento do conduto, né? Prestando atenção nas unidades, está tudo em metro e a vazão em metro cúbico por segundo. Então, aqui, quando a gente vai utilizar a nossa equação de Reason-Williams, a gente vai precisar
do C, né, que vai depender do material. Então, deixei aqui essa tabela para vocês, né, para resolução dos exercícios, de exemplos, exercícios, etc. Fazer o dimensionamento. Então, aço galvanizado tem 125, ferro fundido novo 130, etc. Né? Para a equação de perda de carga localizada, a gente vai ter perda de carga localizada vai ser igual ao nosso coeficiente de perda de carga localizada vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. Né? Isso também lá da hidráulica. E aí, para cada peça, a gente vai ter um K específico. Né? Então, ampliação gradual, com porta aberta, crivo, entradas, curvas, né? Válvula de pé, etc. Vão ter aí os Ks específicos. E aí, gente, nós podemos fazer aqui um exemplo já do nosso, de uma adutora. Né? Então, criei aqui um exemplo que diz que um sistema de abastecimento de água, uma adutora que interliga 2 reservatórios, deve transportar uma vazão de 143 litros por segundo. Sabendo-se que o comprimento da adutora é de 5.350 metros e os níveis médios de água nesses reservatórios vão corresponder às cotas de 176,25 576,25 e 552,69, a gente vai determinar o diâmetro da adutora, vazão máxima a ser veiculada e a sua velocidade. E aqui nós vamos utilizar como material dessa adutora ferro fundido novo com revestimento de argamassa de cimento. Ok? Bom, gente, então para a gente resolver esse exemplo, nós temos aqui que a vazão é de 143 litros por segundo, o nosso comprimento da adutora é 5.350 metros, NA1 576,25 metros, NA2 552,69 e o material da adutora é ferro fundido novo revestido de argamassa de cimento. Qual é a diferença entre os níveis d'água, né? NA1 e NA2. Vou colocar aqui como ΔH. ΔH, então, vai ser igual a 576,25 menos 552,69. E a gente vai ter aí um ΔH de 23,56 metros. Então, para que a gente obtenha o menor diâmetro, toda a energia disponível deverá ser utilizada para vencer as resistências, ou seja, fazer o desnível entre os reservatórios iguais à perda de carga contínua. Então, utilizando aqui a equação de Reason-Williams, perda de carga total vai ser igual a 10,64 sobre o diâmetro elevado a 4,87 vezes Q sobre C elevado a 1,85 vezes L, né? O nosso ferro fundido novo com revestimento em argamassa, lá na tabela, é igual a 130. Então, isolando aqui o diâmetro, né? Diâmetro para esse lado. Diâmetro elevado a 487 igual a 1064. E a gente passa a perda de carga para cá para baixo, né? Então, a perda de carga seria aí o desnível entre os reservatórios, né? 23,56. Vazão em metros cúbicos por segundo é 0,143, o C 130, elevado a 1,85, e nós temos aí o nosso comprimento da adutora, que é 5.350 metros. Então, fazendo essa conta toda, nós temos 0,0812263, né? Que não é metros aqui, essa unidade. E isolando o D, nós vamos ter D é igual a esse número,
elevado a 1 sobre 487, né? E aí a gente vai ter agora sim em metros um diâmetro de 0,372 metros ou 372 milímetros. Utilizando os diâmetros nominais, nós vamos precisar do imediatamente maior, né, que seria o de 400 milímetros. Então, esse aí é o diâmetro da nossa adutora, né, 400 milímetros. E aí a próxima pergunta é o cálculo da vazão máxima. Então, nós vamos usar também Reisen-Williams, né, onde temos a equação aí da perda de carga total. Tá aqui a equação de Reisen-Williams. Qual é a vazão máxima? E aí a gente já utiliza, nesse caso aqui, vamos isolar a vazão. Então, vamos ter ΔH sobre L, D elevado a 487 sobre 1064, vezes C elevado a 185. Né? Separando aqui a vazão, a gente tem nossa perda de carga 23,56, o L 5.350, e aí nesse caso a gente usa o diâmetro nominal para saber qual é a vazão máxima, né? Então 400 milímetros, o D fica 0,4 metros, aqui. Elevado a 4,87, dividido por 10,64, vezes 130, que é o nosso C, elevado a 1,85, isso tudo elevado a 1 sobre 1,85, para a gente descobrir qual é a vazão máxima. Então, fazendo essa conta, a gente tem que a vazão máxima é 0,173 metros cúbicos por segundo ou 173 litros por segundo. Então, a gente já sabe aí nosso diâmetro, nossa vazão máxima, e aí pede também a velocidade máxima. E a gente vai usar a nossa equação da continuidade, né? Que é igual a V vezes A. Então, a área da seção transversal é πd ao quadrado sobre 4. Então, a velocidade vai ser vazão sobre área, né? A gente tem nosso diâmetro, e aí, fazendo essa conta, nosso diâmetro aqui, então vamos ter velocidade igual a vazão 0,173 metros cúbicos por segundo, dividido por π, vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 4, a gente vai ter 1,38 metros por segundo de velocidade máxima, né, nessa adutora. A nossa NBR das adutoras, que é a NBR 12.215, diz que a velocidade máxima em adutoras não pode ultrapassar 3 metros por segundo. Então, nossa velocidade máxima aqui de 1,38 atende. Bom, gente, continuando aqui o nosso dimensionamento hidráulico, né? Em condutos forçados, nós vamos ter a adutora por gravidade, né, que é a capacidade máxima, ocorre quando toda a carga hidráulica disponível é utilizada na perda de carga ao longo do conduto. Né? Então, vamos ter aí transporte de água por gravidade. A adutora por recalque, né, os diâmetros normalmente são escolhidos com base num critério econômico, que vai ser considerado não somente as despesas com a tubulação, mas também com os conjuntos elevatórios. Né? Então, a adutora por recalque, o nosso diâmetro vai ter que ser um diâmetro econômico, né? Utilizando aí, nesse gráfico aqui a gente mostra custo no eixo Y e diâmetro no eixo X. Né? Então, a gente tem um custo de aquisição e assentamento da tubulação e a gente tem um custo do conjunto elevatório de energia elétrica. Né? E o custo total, a gente tem que ser, o custo total vai ser a soma, óbvio, desse custo de aquisição e assentamento da tubulação e o custo do conjunto elevatório de energia elétrica. A soma desses dois vai dar o custo total e a gente tem que utilizar aí o diâmetro econômico que vai nos dar o menor custo total, né, de toda essa instalação. E aí a gente utiliza para o dimensionamento hidráulico, né, dessa adutora por recalque a equação de Bresse, que vai sintetizar aí os resultados normalmente obtidos por essa análise econômica. Então, é uma simplificação
para a gente conseguir dimensionar essa adutora por recálculo. Então, o diâmetro da adutora vai ser igual ao fator da fórmula de Bressi vezes a raiz quadrada da vazão a ser aduzida. E aí os valores de K mais frequentes vão estar, né, esse fator da fórmula de Bressi, que é esse K, vão estar aí entre 0,8 e 1,4, mas por medida de segurança a gente vai sempre adotar 1,2 nas estimativas preliminares, ok? Outra coisa muito importante nos condutos forçados, né, que seria aí principalmente em adutoras que podem ser de recálculo de gravidade, a pressão de trabalho na tubulação. A pressão no escoamento, ela é determinante aí na espessura e nas características necessárias do material dos tubos e dos equipamentos. Então, em regime permanente, as pressões dinâmicas máximas e mínimas vão corresponder, respectivamente, a maior e menor distância vertical entre a tubulação e a linha piezométrica, né? A gente falou aí de como ocorrem as pressões dentro da tubulação e na distância, né, desses pontos de tubulação para a linha piezométrica que vão definir aí essas pressões. Né? Então, aqui voltando aos desenhos, a gente tem a linha piezométrica, né, que vai ligar aí os dois níveis de água. E aí, por exemplo, nós temos essa tubulação aqui, dessa adutora, que vai ter uma pressão mínima, que é a menor distância entre a tubulação e a linha piezométrica, e uma pressão máxima, que será a maior distância entre a linha piezométrica e esse ponto da tubulação, né? Então, essas pressões de trabalho na tubulação vão ser definidas aí por essas distâncias até a linha piezométrica. Nesses pontos de pressão mínima e máxima, é comum que se façam instalações de válvulas de controle de fluxo na linha, né? Ou seja, nesses pontos aí de pressão mínima e máxima, a gente vai instalar válvulas de controle. Então, as adutoras nessas etapas de implantação das tubulações, né? Essas adutoras elas podem ser implantadas em uma ou mais etapas por meio de tubulação em paralelo. A existência de mais de uma linha vai oferecer melhor segurança à manutenção do abastecimento, né? Entretanto, vai ser aí uma decisão a ser feita sobre a melhor alternativa, porque existem outros fatores que precisam ser considerados, né? Quais são esses fatores? Se existe espaço para assentamento de outra tubulação na faixa, né? Se o período de tempo entre a primeira etapa e a segunda justifica mais de uma etapa, e se a implantação de outra tubulação tem alguma viabilidade econômica ou financeira, né? Custa caro. Então, nessas pressões dinâmicas mínimas e máximas, né, que eu falei para vocês, vai ocorrer entrada e saída de ar nessas adutoras, né? Então, as águas, né, no geral, contêm já cerca de 2% de ar dissolvido na própria água, né? Nas regiões de baixa pressão, lá naqueles pontos de pressão mínima, né, nesses pontos onde chega os pontos mais altos da tubulação ou mais próximos das linhas piezométricas, tende a ter a formação de bolhas, né, justamente desse ar dissolvido que contém na água. E o principal motivo de entrada de ar também é a interrupção do abastecimento de água, né? Quando a água para de fluir, tem a formação aí desse ar e dessas bolhas. Se o ar não é removido, a seção vai obviamente ficar reduzida, como dá para ver aqui nessa figura, né? Com seção reduzida, isso pode até gerar uma interrupção de fluxo dessa água.
Então, o que se faz é colocar ventosas. Essas ventosas vão ser responsáveis pela retirada de ar desses pontos de baixa pressão aí da tubulação, né? Então, o ar que não é arrastado naturalmente pelo fluxo tem que ser removido mecanicamente. Isso é feito através das ventosas, né? Essas ventosas, elas são indicadas para escoamento com velocidades inferiores à velocidade crítica, né? Então, se esse escoamento está abaixo da velocidade crítica, a gente instala ventosas. Então, a gente tem aqui uma equação para a velocidade crítica, que é 1,36 vezes a raiz quadrada da gravidade vezes o diâmetro da tubulação, vezes o seno do ângulo que a tubulação ajusante do ponto alto forma com a horizontal, né? Como a gente viu no desenho, esses pontos estão geralmente em curvas, né? São pontos curvados que estão assim na parte alta dessa tubulação, né? Ou perto da linha piezométrica. Então a gente vai ver o ângulo que a tubulação faz com a horizontal, né? Para conseguir calcular aí a velocidade crítica. Se a velocidade for inferior à velocidade crítica, a gente instala a ventosa. Então as ventosas são esses equipamentos aqui, né, aparelhos dotados de flutuadores que acompanham o nível da água, onde tem esse nipple de descarga, né? Quando o nível da água sobe, o nivelador sobe, vedando esse orifício aqui de descarga. E quando o nível da água desce, o nipple de descarga se abre, liberando ar. Então, é assim que funciona. Ele vê de acordo com o nível da água. Então, as ventosas são montadas sobre uma tomada vertical na parte superior da tubulação, né, da canalização, normalmente com a utilização de um T. Para manutenção, esse equipamento é geralmente precedido de um registro gaveta e se faz um dimensionamento preliminar do dimensionamento da ventosa, sendo maior ou igual que 1/8 do dimensionamento da própria tubulação da adutora, né? E isso pode ser feito aqui utilizando gráficos, né, que já aparecem aqui o diâmetro nominal, vazão da adutora e diferencial de pressão. Outro ponto importante, considera-se a vazão da linha e um diferencial de pressão entre a atmosfera e o interior da ventosa de 3,5, né? Então tá aqui marcado já em 3,5 essa bolinha preta aqui, né? E aí, de acordo com a vazão, a gente tem o diâmetro, por exemplo, aqui, né, batendo em 150. Se a gente tem uma vazão de 300, a gente bate aqui no diâmetro de 100. Descarga nas adutoras, né? Nos pontos baixos das adutoras, a gente deve instalar válvulas de descarga. Ponto baixo é aquele ponto de pressão alta, né? Para poder proporcionar o esvaziamento completo do trecho, né? Então, aquela tubulação que está assim no ponto baixo, né? Ponto baixo aqui, deve-se colocar uma válvula de descarga para que a gente consiga esvaziar um trecho por completo, para fazer manutenção, né? Então, necessidade de esvaziamento da adutora pode ser pré-operação para limpeza e desinfecção da tubulação ou em operação para fazer manutenção, limpeza, sedimentação de sólidos, retirada, né, da sedimentação de sólidos, etc. Então, o escoamento deve ocorrer por gravidade, porém, caso não seja possível, é comum a gente utilizar bombas, né? O diâmetro dessa descarga das adutoras é o tempo requerido para o esvaziamento do trecho e velocidade mínima necessária para que o material seja arrastado, né? Todo tem um arraste desse material sedimentado. Então, uma regra prática do diâmetro aí das descargas das adutoras é de que ele seja maior do que 1/6 do diâmetro da própria adutora. A gente tem essa regra prática. Então, numa tubulação de conduto forçado, né, de uma adutora,
Pontos altos a gente vai ter ventosa, ponto baixo a gente vai ter descarga, né? Ponto alto ventosa, ponto alto descarga. E por aí vai. Bom, condutos, dimensionamento hidráulico de condutos livres nós vamos fazer no próximo vídeo. Até lá!